Bom dia, nono ano. Segunda-feira, 27 de abril. Como é que vocês estão? Estão cumprindo o isolamento corretamente? Estão fazendo a limpeza das mãos, higienizando com sabão, com álcool em gel? Gente, é muito importante que vocês façam toda essa parte certinha, se cuidando, tá? Para que em breve, se Deus quiser, a gente estejamos juntos novamente na escola, né? Assim seja. Bom, pessoal, quinta-feira passada eu passei uma atividade para vocês, né? Aliás, duas, né? Que foi do livro de PT e do módulo 2 de vocês, do livro didático. Então, vamos primeiro a correção do livro de PT e depois a gente vê o módulo 2, tá ok? Bom, página 21. Já pegaram o livro para vocês acompanharem? Vamos lá? Então, 1A. Nesse trecho, a fala dos personagens é apresentada de forma direta ou por intermédio da voz do narrador? É apresentada, gente, de forma direta. Até porque nós temos os traços lá que indicam isso, que é justamente a resposta da B. Nós temos os travessões. Então, os travessões são eles que marcam as falas dos personagens. Portanto, nós temos uma forma direta. Respondida a A e a B. C. Por que foi empregado esse recurso para indicar as falas? Porque é uma forma que se tem de diferenciar quais personagens estão falando em cada momento. Por isso que é usado o travessão. D. Que efeito esse tipo de discurso dá aos diálogos nos textos? Então, gente, ele torna os diálogos bem demarcados, né? O que acontece? Ali a gente está sabendo realmente quem está falando e quem não está, né? Quais são os personagens que estão falando. Na página 22, nós temos aqui, ó, 2A. Em que momento nesse trecho o narrador reproduz uma fala de Tennyson? Copia, explique como é possível identificar. Então, gente, é no trecho aonde está entre aspas. Isso aí eu já conversei com vocês na sala de aula. Eu lembro isso perfeitamente. A fala ela pode ser representada ou pelo travessão ou pelas aspas. Então, o que vocês vão marcar aí são os trechos, o trecho, né, que está representado entre aspas. No caso, Tennyson diz que carecia de dar um nome, mas não achamos nenhum que prestasse. Ok? B. Qual é a diferença entre esse modo de reproduzir as falas dos personagens e o apresentado na página anterior? Então, gente, quando se reproduz a fala de uma forma, está mostrando que ela é reproduzida pelo narrador, né? Então, o narrador ele reproduz a fala do personagem, entre aspas, né? E quando a gente está com o uso do travessão, a gente já vê que é o próprio personagem mesmo que está falando. A página 23. O trecho em destaque expressa o que a personagem está pensando? Sim, explique. Então, por meio da fala do narrador, ele reproduz as ideias que o personagem tem, está pensando no momento. B. Explique com suas palavras quais são essas características. Então, gente, as características de um discurso direto é o uso do travessão, né? Que introduz a fala dos personagens. C. Que efeito o uso desse discurso confere aos diálogos no texto? Ele evidencia de uma forma os sentimentos, os pensamentos e as emoções dos balões, né? A página 24, por fim, última folha aqui, né, da correção do livro de produção. 4A. Nesse trecho, o narrador expõe sua visão e seus desejos diante do evento.
Em meio a tanta oferta, somente o livro lhe chamou a atenção. Por quê? Porque nem ele tem certeza. Provavelmente por curiosidade do que estava escrito na primeira página, né? B. Que tipo de discurso é predominante nesse texto? O discurso direto, gente, porque eu tenho falas de personagens. Quais verbos foram empregados para indicar as falas dos personagens? Gritarem, disse, repetiu, exclamou. Vou repetir, tá, gente? A resposta para vocês. Gritarem, disse, repetiu, exclamou. D. Se todos esses verbos fossem substituídos pelo verbo dizer. Então, o efeito de sentido do texto continuará mesmo? Não, né, gente? Não tem como continuar o mesmo quando a gente modifica o verbo, né? O que acontece? Ia ficar... esses verbos, eles não seriam tão contextualizados. Esse é o problema, mostrando, assim, no momento, o estado de ânimo entre eles, no caso, entre os personagens. Bom, gente, essa foi a correção do livro de produção de texto. E nós vamos corrigir agora o módulo 2 de vocês, o livro didático, né? Que foram exercícios, né, sobre o conto de enigma, né? Que essa semana a gente está trabalhando isso, desde semana passada, né? E até a aula de hoje vai ser sobre uma produção, vocês terão que produzir um conto. Mas antes da gente falar sobre a aula de hoje, vamos fazer a correção, então, do exercício do módulo 2. Vamos lá. Número 1. Eu vou falar para vocês as respostas e vocês vão ver se tá batendo com as de vocês aí. Detetives: Sherlock Holmes e Mr. Lestrade. Suspeitos: estudantes de medicina e Jim Browner. Vítimas: Miss Mary e o marinheiro, um suposto amante. E criminoso, somente o Jim. 2. Por que ele fez esse pedido? Então, gente, porque ele achou que o caso era simples demais para ele resolver. B. O que isso revela a respeito de Holmes? Isso revela, gente, que ele é bastante esperto e inteligente. 3. O que fez o detetive supor que Jim Brown estivesse envolvido no caso? Foram as associações que foram feitas pelo detetive sobre indícios, sobre fatos relacionados aos homens do mar. Então ele foi juntando uma coisa com a outra e chegou ao criminoso, ao Jim. Página 33. Qual foi o crime cometido? 2 assassinatos. Quem o cometeu? Eles foram cometidos pelo Jim. B. O que pode ter motivado o crime? Provavelmente ciúmes, né? Visto que a Mary, a esposa do Jim, tinha se relacionado com algum outro homem do mar. Então, ele acabou cometendo esse crime por ciúmes. Então, C. De que forma Miss Sarah pode ter se envolvido na situação toda? Então, gente, a gente acaba supondo o envolvimento da Miss Sarah porque ela ajudou a irmã no envolvimento amoroso com outro homem, onde ela acaba se envolvendo nessa história. D. Como o detetive teve certeza que a Miss Sarah tomou conhecimento sobre o caso? Ao visitá-la, né? Quando o detetive foi visitá-la, ela constatou que ela começou a adoecer. Exatamente quando o caso foi divulgado. Então ela começou a entrar em pânico, começou a ficar doente. Ali ele foi vendo que ela tinha um envolvimento também nessa história. 5. Cite 3 pistas importantes para a resolução do caso. Então, eu vou falar para vocês aqui, tá? O retrato com 2 irmãs mais novas, a letra S presente no endereçamento do pacote, o nó do tipo usado por marinheiros.
Só falei 3, tá, gente? Mas a gente tem bastante sugestões de resposta aí, muita coisa que estava indicando que poderiam ser justamente essas pessoas aí, esses indícios, né? 6A. Quem era exatamente o destinatário da caixa? Era Miss Sarah. Por que a caixa foi recebida por Miss Susan? Porque as irmãs Sarah e Susan moravam juntas, né? Até pouco tempo antes do crime. E além delas também terem um nome bastante parecido, né, gente? Por que o criminoso enviou a caixa de papelão com as 2 orelhas dentro? Para mostrar a Sarah a crueldade, né, gente, que foi capaz de cometer devido ao envolvimento da esposa, né? Então, assim, ele fez justamente isso para mostrar o quanto ele poderia fazer e até onde ele poderia ir, né? 7A. Explica as diferentes relações entre Sherlock e Watson e entre Sherlock e Mr. Lestrade. Então, gente, o Watson, né, sempre acompanha Sherlock em suas investigações, né, sendo, portanto, considerado seu amigo fiel, né. E o Mr. Lestrade, ele procura Sherlock só quando precisa de suas habilidades. Então, quando ele precisa que o Sherlock o ajude a resolver um caso, um problema, é aí que ele procura o Sherlock. Então essa é a diferença do Watson com o Mr. Lestrade. B. Que sentimentos Watson e Mr. Lestrade nutrem por Sherlock? Ambos o admiram por sua inteligência. 8. A. Por qual motivo os colchetes foram utilizados nesse trecho? Então, eles foram usados, gente, para inserir uma observação. B. Que outro recurso poderia ter sido utilizado para cumprir a mesma função? Parênteses, vírgulas, travessões. C. O que Sherlock quis dizer com esse trecho? Ele quis ironicamente, comentar que o Mr. Lestrade estava equivocado, né, ao usar a primeira pessoa do plural. Bom, gente, mediante esse assunto, né, sobre o conto de Enigma, agora é a vez de vocês produzirem um, tá ok? Então, nos contos de Enigma, costumam figurar detetives, vítimas, suspeitos e criminosos. Além disso, esse gênero apresenta um enredo lógico, visto que diversos fatos e ações ocorridos anteriormente colaboram para o acontecimento do crime, como foi visto, né, durante essas 2 semanas de aula que vocês tiveram em cima desse conto de Enigma. Então, nós temos 4 sugestões de temas. Banco denuncia assalto em que nada foi roubado. Corpo de homem em traje de gala encontrado boiando em rio. Criança desaparece em estação de metrô. E mulher recebe cartas anônimas com confissões de crimes. Então, nós temos essas 4 sugestões de temas para vocês montarem a produção de vocês. E o colocando em prática, né? Comece apresentando o crime, seguido os acontecimentos anteriores e seus desdobramentos. Apresentem pistas deixadas a fim do detetive e o leitor irem formulando hipóteses, né? Construa as características dos personagens por meio de adjetivações, então vocês vão dar adjetivos para eles, comportamentais também, enfim, por meio de uma linguagem, pois a variedade, por meio de sua linguagem, né? Pois a variedade utilizada pelo indivíduo pode ser uma pista. Isso também é bastante interessante, gente. Elabore um título criativo em mínimo de 20 linhas. Estou aguardando essa atividade para vocês me enviarem na plataforma. Outra coisinha aqui, gente. Os alunos que gostam de escrever as redações a lápis, dá uma apertada aí no lápis, porque às vezes não dá para entender o que vocês estão escrevendo e fica complicado, porque eu preciso ler e fazer as correções necessárias, né, em cima da coesão, da coerência, da ortografia de vocês, tá? Seria melhor se vocês enviassem a caneta, tá ok? Então, gente, lembrando mais uma vez, todas as atividades terão que ser enviadas
pela a plataforma, ok? Bom, gente, tá indo essa produção para vocês fazerem isso hoje, na aula de hoje, e para vocês me enviarem isso hoje ainda na plataforma, tá? E na quinta-feira nós vamos ver um outro conteúdo diferente, tá? Então, gente, ó, até mais e até quinta. Tchau, tchau, Nona.